eu vi que, assim, no começo, quando essa ferramenta, as pessoas... Agora podemos usar o ChatGPT. Uma galera tentou entrar, uma galera tinha dificuldade em entrar, a galera começou a pagar, não sei o quê. E a verdade é que hoje a gente tem uma porrada de ferramenta que funcionam bastante bem, inclusive são de graça. Tem o do Google, que é Gemini, não é? Todas elas são GPTs que a gente fala, né? Isso. Todas são GPTs. Então tem o Gemini, que é do Google, tem o ChatGPT mesmo, tem a Claude, né? Falam que é muito boa. Mas nada é de graça, viu? Esse daí é qual? Esse o que diferencia, né? Até para falar pro pessoal, né? Qual que você vai escolher para usar e o que diferencia uma da outra, né? Basicamente são duas coisas. Uma é o tanto de coisa que você pode colocar no prompt. Aquele prompt ali, alguns são limitados. Então você não pode colocar tanta informação. E quanto mais informação você coloca, melhor sai sua resposta. Porque para IA, essas IAs aí, né? Daqui a pouco a gente até fala, porque IA é muito mais coisa do que isso, tá, pessoal? Isso aqui é uma janelinha dentro das São IAs. as ferramentinhas que a gente está brincando, por enquanto. Eu vou repetir, não é de graça. Ela não é de graça. Ela não é paga, mas ela usa tudo que você põe lá para retreinar a ferramenta. Então você está trabalhando de graça para todas essas... Você está alimentando. Essas empresas, os seus e-mails, os seus prompts, as suas qualquer coisa que você põe hoje na internet está sendo usado de graça para treinar esses modelos, porque eles precisam de um grande número, milhões de eventos para conseguir fazer qualquer coisa útil. Que é isso aí que faz a diferença, entendeu? É quantos milhões a gente, dentro dessa linguagem de IA, o pessoal chama de tokens, né? É como que isso foi treinado. Então, tem duas coisas. Uma é o prompt, que é o quanto de coisa você pode colocar ali para ela. Então, tem umas que você pode colocar milhões de coisas, outras nem tanto assim e tal. E quanto mais contexto você der para ela, melhor vai ser sua resposta. Esse é um padrão. E depois tem a saída. E a saída dela depende de quantos milhões de coisas ela tem, onde o modelo foi treinado. E é isso que diferencia por isso que a Google usou todos os Gmails que ela teve acesso, porque ela usa a construção gramatical para treinar esses modelos de linguagem, né, que são... redes neurais com centenas de milhares de camadas intermediárias para fazer o treinamento, para produzir algo que você acha que parece ser um ser humano. Então eles levaram a letra, a intuição do Turing, que você pode enganar um ser humano, né? Não necessariamente tendo outro ser humano do outro lado da linha. Mas na realidade o teste de Turing, que é esse, né, que todo mundo passa, todos esses sistemas passam todos os dias, não necessariamente, e já foi, né, debunkado há muitos anos, ele simplesmente mostra que com milhões de elementos, se você treinar um sistema como esse, você consegue imitar. Por isso que você tem a impressão que, nossa, tem uma resposta, quando puseram, né, no áudio. Teve uma conversa umas semanas atrás de um desses sistemas com uma atriz famosa, onde ela está conversando e parece que ela está conversando com a amiga dela, né? Foram precisos 550 milhões de sentenças para treinar esse algoritmo. E tem a coisa mais divertida que agora finalmente está vindo à tona. A AI não consegue explicar como ela chega em nenhuma resposta. Nem ela, nem os softwares e nem os programadores. Porque quando você cria um sistema com 100 mil camadas e 10 mil elementos em cada camada, você tem trilhões, é um polinômio de trilhões de variáveis. Ninguém consegue dizer como que o sistema produziu aquele output. Então, curiosamente, ela é inteligente ao ponto de não conseguir explicar a si mesma. Que é a tal da caixa preta que a galera fala, entendeu? Não é curioso? Né? Porque você, quando cria uma sentença, ou conversa com alguém, você tem um certo acesso
de onde veio o conteúdo dessa sentença, né? Você lembra de... Eu construí esse que eu falei de alguma forma. Você teve uma experiência passada, você aprendeu a língua na escola, a sua professora falava para você que a única palavra em português que tem o plural no meio é qualquer. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, no Colégio Bandeirantes. Professora nunca, graças ao bom Deus, quaisquer. Né? Então essa era a questão chave da prova de português no primeiro ano do colegial. Qual é a única palavra da língua portuguesa que tem o plural no meio? Entendi. Né? Então você tem toda uma construção sintática, gramatical, semântica que você aprendeu. E quando você fala com alguém, você dá um significado, você dá um... Né? Você pode brincar com o Sérgio e falar, você é isso, mas você não está... Você está brincando, você não está dando a entender literalmente o sentido. E é esse tipo de coisa que um sistema automático desses não consegue reproduzir. Eles não conseguem... O que o pessoal fala, não existe transparência na decisão. Ninguém consegue rastrear como o sistema chegou naquele output. Você chega até um certo ponto. A partir de um certo ponto, você não consegue mais. Então hoje, por exemplo, eu estava no telefone tentando receber um resultado de uma ressonância do meu joelho aqui, que mesmo sem jogar futebol, eu lesionei o meu menisco medial aqui nadando. Não sei como, mas consegui. Aí você chega naquele menu de opções. Conseguir seu resultado. Eu falei, opa, né? Melhorar o sistema. Só que eu queria receber o filme. Eu não queria o laudo já estava na internet. Eu precisava do filme para levar para o meu médico. Não tem opção. Aí você fala, não, vou ligar para o lugar. Você entra no site, não tem mais o telefone do lugar. Você não consegue chegar no ser humano. Então eu falei, bom, eu sou cientista, tem que haver uma saída. Então eu não vou falar o nome da empresa, mas eu burlei o sistema de inteligência artificial do WhatsApp deles e finalmente consegui um ser humano. E quando eu cheguei no ser humano, eu falei, eu só quero o filme. Ele falou, mas o procedimento que o senhor fez não é o procedimento-chave. Como é que o senhor chegou em mim? Eu falei, esse é outro segredo. Você me manda o filme e eu te mando como é que eu consegui. Eu te mando o código. Né? Fiz um deal com ele. Eu duvido que o ChatGPT ia cut um deal com o cara no telefone, né? Eu te conto como eu hackei vocês se vocês me mandarem meu filme. Né? Boa. Né? Mas é interessante. Mas não tinha opção. Agora imagine se o mundo inteiro for assim. Imagina se um dia você tiver uma... Lá, né? Não, mas nós estamos chegando lá. Imagina se você tiver para qualquer coisa da sua vida um menu com as possibilidades mais frequentes, né? Mas existem exceções, né? Mas supostamente nesse mundo a exceção não pertence ao menu. Você nunca vai conseguir sair desse ciclo vicioso, porque não vai ter uma opção. Entendeu? Então essa é a diferença de um sistema como esse e um ser humano. O cara que me atendeu entendeu que eu tinha achado um caminho que ele nunca imaginou que seria possível. Então ele falou, melhor eu mandar o filme desse cara. Né? Senão vai... Porque o dano pode ser pior. Né? Mas um sistema automático nunca ia entender isso. Então essa diferença é brutal. Mas é muito interessante assim, como eles já estão bastante inseridos na nossa vida. E assim, a gente até toma golpe com inteligência artificial. Sim, hoje em dia está muito comum. Pois é. Se falsifica vídeo, áudio. Pois é. Então, assim, são as possibilidades. Esses golpes, eles mostram pra gente como, primeiro, como tem um monte de filha da puta, como a gente é criativo, e coisas que dá pra fazer com a inteligência artificial, sabe? Eu já vi uns vídeos, tem um que fizeram sobre mim, assim, que é eu vendendo um cartão de um banco, um cartão de crédito, e aí esse era fácil de cair, porque ele parecia verdade, se você não estivesse prestando muita atenção, porque era uma taxa que não era muito alta, sabe? Um cartão de crédito que ia chegar na tua casa, com um limite ali que existia, e teve uma galera que caiu, cara, porque era a minha voz, e assim, eu sei que não era eu, porque não era eu, e porque parecia um paulista falando. Mas se ele só, sei lá, de vez em quando ele assiste o Flow... Você parece. Com sotaque paulistano? O meu fizeram também eu vendendo Starlink. Essa mas você cantando... eu cantando é engraçado, mas cantando é engraçado. Mas fizeram um desse aí eu vendendo Starlink, sabia? Entra aqui, compra Starlink, papapá. E aí a gente chega num lugar que a gente fica com dificuldade de saber o que é verdade. Mas é o que eu falo aqui. Não, mas é o que eu falei no meu livro aqui de ficção, porque aí eu posso falar, né? Então.
Nós estamos caminhando no limite para um mundo onde não existe como definir o que é verdade e um mundo que não tem futuro, porque é um futuro sem futuro. Porque tudo daqui para frente está sendo determinado pelo passado. Porque é o passado que é usado para treinar esses sistemas. Então, começaram a coisa mais engraçada que aconteceu nos Estados Unidos. Eu tenho 3 filhos, né? 2 estão lá nos Estados Unidos, em Nova York, na Carolina do Norte, e a geração deles começou a tirar sarro do ChatGPT, né? O meu filho mais novo trabalha em comunicação, é um artista gráfico digital, então ele começou. Então, no começo, quando saiu, se eu não me engano, o banco de dados deles ia até 2021. Isso. Terminava em dezembro de 2021, só que nós estávamos no ano passado, 23. Então eles começaram a fazer perguntas porque tinham fatos que tinham corrido depois que o banco de dados termina. E as respostas são as mais absurdas possíveis. Cara, né? Eu já vi umas que dá pra fazer um filme. Dá. Assim, se o cara não sabe a história de verdade, você acredita. Não, sim. Sabe? É uma pira, cara. Não, e o cara. E se você perguntar, né? Que Dona Giselda, minha mãe, não esteja ouvindo. Você chegar no chat GPT e falar: quais são as formas de eu me livrar da minha mãe? Ele vai lá e responde: olha, você pode usar o método X, o método Y, né? Agora ele tá um pouco melhor nisso. Eles, né? Esses modelos. Claro. Mas assim, tinha um jeito. Você tá falando faz todo sentido, porque eu lembro de uma que eu pedia pra ele me dizer como é que eu fazia uma bomba. E aí você... Eu li isso aonde, cara? Eu li isso em algum lugar. E aí o que você faz? Você pede pra ele te contar... Ele não te diz como se faz uma bomba. Mas aí você pede pra ele te contar uma história... que um cara faria tava pensando em fazer uma bomba e você quer essa história com detalhes. Daí ele te conta como faz uma bomba. Mas dá pra você falou fazer um filme, dá pra escrever um livro, porque um monte de filósofos começou a fazer perguntas pro ChatGPT. Perguntas, né, que qualquer filósofo faria, né?